aproveitando aqui que a gente acabou de sair do StarTech, que é o É isso aí. podcast aqui do nosso amigo Evandro, né? Aproveitei esse momento aqui também para perguntar algumas coisinhas para Que você, né? legal. Estamos aqui com a presença do Flávio também. E vamos lá. Preparei aqui algumas perguntinhas, vamos ver o que vocês podem abordar a respeito disso. Evandro, quando a gente fala de dados, a gente vê que muitas empresas, né, geram muitos dados, né? Carregam suas bases com imensidão de dados e fazem pouco uso delas, né? Como vocês transformam esses dados aí hoje na sua empresa em decisões aí que podem mudar o seu negócio, né? E o que que você já viu aí que funciona bem, né? Nesse espaço e o que que você tem aí para evoluir nesse aspecto? Newton, olha, até hoje a gente vem usando muitos dados que a gente coleta dos softwares que a gente utiliza. Por exemplo, o RP, que a gente usa já há uns 10 anos, a gente usa muita informação dali, né, para verificar fluxo de caixa, tipo de cliente, definir persona, enfim, dá para, através ali do cadastro de cliente, comportamento, inadimplência, dá para tirar muita informação e a gente usa muito disso. A gente também tem lá um CRM, né, que a gente também tira muita informação, mas são informações ali que o próprio software já entrega para a gente. E aí esse entregar pode, claro que é um benefício que ele nos entrega, mas sabe quando você tem interesse de ver além daquilo? Pô, será que eu gostaria de ter uma conversa com os meus dados, né? Aquela informação pré-formatada, Exato, né, que a gente exato. Ele me comenta. entrega ali, olha, toma isso, aqueles dash, né? Mas, pô, às vezes quando o meu time traz alguma informação, eu faço a segunda pergunta. Ah, não, aí o cara tem que apertar lá 537 botões tal, e leva alguns minutos para eu ter aquela informação. Então, hoje, onde que a gente está olhando? A gente pensa em estruturar um data lake, né? Um banco de dados ali, para eu parar de consumir informação nesses softwares e eu ter a minha própria base. Para quem sabe um dia, e espero, e eu não estou falando de um futuro distante, não, a gente plugar ali uma IA para que eu possa perguntar absolutamente tudo que eu quiser. Ah, legal. É um pouquinho do que a gente conversou, né? Que Sim, hoje a utilização de dados ela já está caminhando para um outro lugar, né? De você poder conversar com os dados realmente e esse é o dar a meu entender. sonho. Esse é meu sonho, cara. Aliás, eu acho que a gente pode até trocar Olha, umas ideias aí, sim, viu? acho que eu já posso te ajudar Sim, bastante também. muito, Eu te muito. mostrar um pouquinho do que a gente Aham, faz e você vê se tem fit aí com o seu negócio. sim, Mas sim. e tem alguma outra complexidade, né? Quando você está trabalhando uma base ou um dashboard, né? Muitas vezes o dado que você precisa não está na É. base que está sendo analisada. Aí a complexidade aumenta, né? Falta integrar com um outro software, alguma outra coisa assim, e que muitas vezes inviabiliza, né? É. Então tem que chamar a equipe de TI para colocar dentro de uma esteira de projetos a ser desenvolvida, tem que trazer todos os conteúdos de um dado que você não tinha antes, né? Então as É. questões aí ficam um pouquinho mais. Eu acho que isso é uma questão, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar, e a realidade de muitas empresas, eu acho que até a Tech lá tá razoavelmente organizada, mas eu falo muito pro meu time, eu falo, pessoal, em alguns pontos eu tenho a impressão de que eu tô dirigindo um caminhão vendado. Então, pelo amor de Que Deus, perigo, hein? é um perigo. Então, assim, só que vocês estão todos na caçamba, né? Não é eu que vou me ferrar Ô, sozinho. cara. Então, vamos se debruçar sobre isso, vamos buscar uma solução, vamos buscar uma saída para a gente resolver esse problema e tomar uma decisão melhor aqui nesse aspecto. Claro, eu não estou falando que a gente toma decisão todo momento assim. A gente, como eu comentei, tem muita informação, tal, mas em alguns aspectos a gente acaba ficando nesse tipo de situação. Então, e eu sei que é a realidade de muitas empresas, né? Você é um cara que também convive muito em comunidade, a gente fala muito com outros empreendedores, essa é a Sim. realidade de muita empresa no Brasil e eu acredito até que no mundo. Então, tem muito trabalho para liga, viu, cara? Bacana. Que bom que você está falando isso, enxerga dessa Sim. forma, que eu também acho que a gente está no mercado assim em franca expansão, né? Porque a gente trabalha com a questão de cloud que te dá escalabilidade, Aham. né? Dados que é a fonte de informação para você abastecer uma IA e fazer com que ela traga inteligência de negócio para você. Então, acho que a gente já está num tripé aí bem interessante em relação ao mercado e onde que o mercado atua e precisa, né, atuar ou precisa de recursos tecnológicos para ter uma decisão mais assertiva
e ter uma amplitude de visão de negócio maior, né. Mas legal. Falando dessas tendências aqui no mercado, né, a gente vê que o consumidor, né, está cada vez mais digital, né, está cada vez mais consciente do que está acontecendo com ele. Isso aí também traz uma exigência maior com as coisas que acontecem ou como ele está sendo atendido, valorizado, essas coisas todas, né. Eh, Como que você enxerga aí da tecnologia, como que a tecnologia pode ajudar você nessa questão aí, que você que está nesse setor alimentício, né, como que ela pode ajudar a trazer uma fidelidade maior do seu cliente, o valor que você entrega para ele, ele ter uma, como a gente pode dizer assim, um conforto maior em ser atendido por vocês, né. A exigência que eu digo é assim, até alguns anos atrás, a gente se dispunha a ficar parado na rua esperando um táxi passar, né. A gente nem sabia se ele ia passar, se a rua não é movimentada, se piorou o caso, tinha que ir pra uma via com mais movimento, etcétera. Hoje você pega um aplicativo, vai chamar um carro pelo aplicativo, se ele demora 5 minutos, você já Não quer mais. não quer mais, cancela, quer ver outro, etcétera. Então, o nível de exigência das pessoas e, logicamente, dos clientes, ela é maior. Então, como que a tecnologia, como você enxerga que a tecnologia pode te ajudar? Imagina que antes de você pedir o táxi no aplicativo, o aplicativo te pergunte se você quer um táxi daqui a 15 minutos, né? Então você está numa reunião de 1 hora e antes de você, quando tá terminando ali aquele horário, já chega um push falando, olha, quer já reservar um carro para quando se terminar, o carro já tá te esperando e você não tem que ficar esperando uns 15 minutos, 5 minutos. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, a gente tá falando enfim, transporte, mas antes você tinha essa quando você falava em personalizar esse atendimento, você falava em personalizar para um grupo de pessoas ou para uma persona específica ou algumas personas específicas, né, então, o adolescente, a pessoa ali tá na faixa etária dos 40 anos, trabalha em um centro específico. Hoje não, hoje você tem que buscar atender esse cliente da melhor maneira, da maneira mais, personalizada ou possível. Como é que você faz isso? Com base em dado, que vai virar informação, e a partir daí você tem a ação. Então, a gente falou agora há pouco, né, do cliente que mora no sul e do cliente que mora no nordeste. Eles podem ter a mesma faixa etária, eles podem ter talvez o mesmo tipo de carreira, mas é completamente diferente, né, o estado, a cultura. Então eu preciso atender aquela pessoa em específico de uma maneira muito mais adequada à realidade que ela está vivendo. Você vai fazer isso baseado em dados, baseado naquilo que você consegue trazer de informação, mapear os hábitos dessa pessoa e entregar para ela aquilo que ela quer consumir. Às vezes ela nem sabe o que quer, né. Ou seja, Ma você conhecer melhor o cliente e saber mas quais são os hábitos alimentares, que aí que você vai poder talvez fazer uma oferta diferenciada e levar uma e experiência melhor. conhecer, profundamente, né. E a gente tá falando aqui de varejo, enfim, de restaurantes, mas acho que vale para os outros mercados também, né. Tá falando de predição, né? Com Edição, base exato. nas informações que tem, antecipar ali o que que o cara pode É. desejar. Seria, não, o que você falou aí foi incrível. É, você antecipa e o cara tá chegando próximo ao aniversário dele, é uma pessoa que gosta muito de viajar, né. Então, você já oferece uma empresa de viagem, por exemplo, já Uma oferece uma collab, alguma coisa assim. algo personalizado, né. Então, vai conhecer o nosso restaurante lá em uma flagship que a gente tem no Rio de Janeiro, né. Ou você vai para o Rio de Janeiro, né, você já sabe que a pessoa está viajando para o Rio, vai conhecer nossa flagship lá do Rio, ou lá de São Paulo, né, você já recebe por meio de collab, enfim, Que legal. você consegue entregar isso para o cliente, deixar ele satisfeito. E dentro dessas vanguardas de tecnologia, né, a gente tem aqui, por exemplo, a automação, o Analytics avançado e a IA generativa, né.
Qual dessas frentes aqui você acredita que pode trazer o maior impacto aí, o diferencial aí no setor alimentício aí nos próximos anos? Acho que a automação vai trazer um impacto bem grande aí, tanto para o grande, né, para quem está lá em cima, quanto para quem está começando. Você otimiza processos, né? Então, imagina uma empresa que tem lá seus 12.000, 15.000 funcionários, né? E você tem lá N setores que tem aquele trabalho diário ali que é manual, burocrático, e você começa a automatizar isso, né? E começa a dar espaço para as pessoas pensarem mais no negócio. E pelo outro lado, você tem o pequeno que está começando, que é o cara que faz tudo, né? O O cara, Severino. ele é o empreendedor, está começando, É. você Ixi, talvez fale até com mais propriedade do que passamos por eu. isso, né, Nilton? Você é o Quem marketing, o não, né? contas a pagar, o contas a receber, né? Você faz tudo. E aí, quando você começa a automatizar processos, né? Você começa a liberar tempo, né? Então, você tem um parceiro que te ajude a fazer essa automação de processo. Você começa a liberar tempo para você tomar conta do negócio, né? Do cliente, né? Do produto que você está entregando. E o Analytics faz muito link com a primeira pergunta, né? É tudo baseado em dados, né? Então, se eu quero conhecer o Evandro sem eu conhecê-lo, é, analisando o perfil dele, pegando os dados, as informações que eu tenho dele, né? Óbvio, né? Tudo com muita responsabilidade, segurança, respeitando as regras do jogo, né? As leis Sim. do LGPD, né? Garantindo que eu tenho camadas de segurança que protejam Essas informações, né? os dados, né? O cliente te deu quando você Um voto de confiança ao Exato. ceder os É. dados. quando você marca lá que aceita aqueles termos, né? Você tá Confiando no cara, é confiando na verdade. empresa, né? Então, a sua obrigação é proteger esses dados, né? Isso é um valor que é inegociável. Então, com toda essa responsabilidade, fiz meu dever de casa, aí sim, com o Analytics eu consigo chegar no Evandro, no José, enfim, independente de onde ele esteja, né? Correto. Evandro, o assunto já falado aí ó, há um tempo e que não sai aí da pauta, né? Inteligência artificial, Uhum. né? Ela deixou de ser uma promessa, como algumas outras soluções tecnológicas mirabolantes entraram e sumiram da Aham. mesma forma que chegaram. Era só o hype. Mas a inteligência artificial ela veio para ficar. Eu Uhum. acho que a gente tem que ter atenção voltada para isso também, porque ela pode transformar o negócio da gente tanto para o bem quanto para o mal, né? Você pode estar numa outra fase de projeto, uma fase de projeto da empresa, né? E se deixar de usar, pode ser que você fique muito para trás. Então a gente tem que adequar essa realidade aqui, né? Como que entra a inteligência aí, então, artificial? Ela entrou no seu negócio, não sei se Uhum. você já está usando ou Uhum. não, né? E como que você utiliza hoje a inteligência artificial ou pretende usar a Sim, inteligência artificial dentro das entregas que você faz aí? legal. Olha, Newton, lá na Tech, como é um negócio de capital intensivo, eu tenho que ser o mais eficiente possível. Porque toda hora eu preciso de dinheiro para comprar equipamento, para alugar para as pessoas. Então a gente tem olhado muito para automação e para IA, né? Trazer aqui, né? Claro, fiz um contexto aí muito rápido e trazer um caso prático que a gente utiliza lá já há algum tempo. Até pensando em questão de eficiência, a gente tem que ter muito cuidado lá para quem a gente vai alugar os computadores, porque no final a gente age como um banco, né? Só que o dinheiro que eu empresto pro cara é uma outra moeda, é computador. Sim. E a gente tem que ter um cuidado muito grande na análise desse cara. Então, a gente tem um processo lá de análise de cadastro ou análise financeira que é dividido em duas etapas. A primeira é a prevenção à fraude, e a segunda é uma análise financeira da empresa. Ou seja, se a empresa tem capacidade de honrar esse contrato, e antes a gente fazia isso na mão. A gente tem esse processo já bem maduro há bastante tempo, que é uma série de etapas, cara. Tem muita coisa que a gente checa. O domínio do cara, o site, esse domínio é de quem, o contrato social, teve alteração no objeto social, teve alteração dos sócios, quem são esses sócios, enfim. É uma lista grande de ações que a gente precisa fazer, que antes era uma pessoa lá do meu time que fazia tudo isso. Então, através de um agente que nós criamos lá dentro do chat GPT,
Esse processo foi transformado num prompt. A gente treinou esse agente, né, como um cara ali que tem muita expertise em prevenção de fraude e análise financeira. E hoje essa análise é feita, algo que antes, só para levantar as informações, demorava pelo menos umas 2, 3 horas, isso é feito agora em 5, 7 minutos. E o agente traz inclusive qual é a opinião dele. Cara, dá crédito para esse cara, aprova ou não aprova? Cuidado com isso, eu aprovaria colocando o sócio como avalista, mas a decisão continua na mão de um humano. Então, a minha analista lá de crédito hoje, ela tem muito mais tempo para fazer uma análise mais criteriosa, mais cuidadosa de tudo que o agente traz ali de informação para a gente. Foi um ganho assim espetacular. E antes da gente começar a utilizar ele, eu peguei os casos anteriores de fraude que infelizmente a gente sofreu, aplicamos no agente, se ele já existisse naquela época, não teria sofrido a fraude. Olha só, né? A inteligência então chega para auxiliar o seu negócio em termos de geração de score, e através desse score você saber se é Se é uma operação confiável segura ou não. qual o nível de Exato. risco que pode trazer para É. você, e não simplesmente pensar, fechei mais um cliente, que legal, né? E olhar em relação ao custo, a assinatura lá do ChatGPT custa 200, 300 reais. 20 Então, dólares por... Qualquer empresa, né, independente do tamanho, pode pegar isso e adaptar e botar rodar para o seu negócio, né? Claro que a gente usa outras coisas ali, mas assim, para trazer um exemplo prático aqui para a sua audiência, é isso que a gente faz, um dos casos. Muito bacana. Agradecer aqui esse tempo aí que a gente passou junto e esse finalzinho aqui, que eu pude conversar um pouquinho mais com vocês, né? E vamos lá, tá à disposição aqui também para outros eventos, outras empreitadas. Legal. Já deixo o convite para visitar a Liga. Acho que vai ser um prazer receber vocês lá também. E a gente estreitar aí relacionamento. Pô, É isso, muito obrigado Valeu. e até uma próxima.